colocar aqui para vocês no chat algumas informações sobre esse evento que a gente está fazendo agora e mais alguma coisa a respeito aí do Gilberto, né, que sou eu, falando um pouco sobre mim, alguma coisa aí de contatos também, em relação ao que a gente tem feito aqui na Unifesp. Eu estou falando aqui da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos há 7 anos. Eu estou trabalhando no Departamento de Ciências do Mar, vinculado ao Instituto do Mar, com assuntos envolvendo cartografia e sistemas de informação geográfica. Eu vim do Rio de Janeiro, vim lá da Universidade Federal Fluminense, trabalhei 21 anos na geografia da UF, também 11 anos trabalhei na UERJ, no Rio de Janeiro, na Faculdade de Engenharia, junto ao curso de Engenharia Cartográfica. O que eu tenho reservado aqui para a gente hoje conversar, eu tenho um conjunto de slides pequeno aqui para me apoiar em alguma coisa do que a gente vai conversar. Eu vou tornar visível esses slides para que vocês acompanhem comigo o que eu tenho reservado aqui para hoje. Daqui a pouco vai ser exibido aí na tela. E aí o que eu tenho separado para vocês aqui, espero que vocês estejam vendo aí alguma coisa de slide na tela, mas eu vou ainda falar mais um pouquinho agora. O pessoal que se inscreveu nesse evento hoje, que a gente chama de evento, que é uma oportunidade de conversar durante 2 horas, eu vi que tem gente de Mato Grosso, é uma galera que vem de outros estados também. Tem Mato Grosso, Goiás, do Ceará, Alagoas, Minas Gerais, tem do Maranhão, tem gente de Santa Catarina, da Bahia, tem Alagoas, Rio Grande do Sul, e o restante aqui é São Paulo. Então, a abrangência dessa divulgação que a gente tem feito aí nas redes sociais surtiu efeito em relação ao que a gente tem aí para conversar hoje sobre cartografia e geotecnologias. Outra coisa que eu quero falar no começo aqui, rapidamente, é uma oportunidade que eu tenho que agradecer aí a galera que ficou fazendo torcida organizada comigo. Eu fiquei 10 dias aí internado com Covid-19 e estou tranquilo agora, resolvido esse assunto, e agradecer de forma explícita 2 fisioterapeutas jovens que foram fundamentais para a minha recuperação, que é a Tainá e Juliana. Elas nem sabem que eu estou falando delas aqui, mas eu estou registrando isso aí. Em relação ao que eu tenho reservado hoje, pessoal, eu tenho um roteiro aqui, também na forma de slide, e a ideia é trazer um pouco a discussão sobre cartografia enquanto ciência e as geotecnologias, que são ferramentas que têm sido usadas aí para vários assuntos, várias áreas de atuação e vários profissionais. E eu sou engenheiro cartógrafo, né, de origem. Eu fiz um mestrado na Federal do Paraná, em Ciências Geodésicas. Eu fiz uma especialização em Geologia do Quaternário no Museu Nacional, lá na FRJ, e fiz o doutorado em Geografia, onde eu trabalhei durante 21 anos, acabei me envolvendo bastante com Geografia, e eu sou da primeira turma do doutorado em Geografia lá da Federal Fluminense. Então, a minha carreira acadêmica, mais ou menos nesse campo, dentro das geociências, saiu um pouco da engenharia cartográfica assim que eu virei professor, lá em 1992, e de alguma forma eu tenho trazido nas aulas muita coisa voltada a respeito de geografia, uma vez que dentro da geografia, da ciência geográfica, eu pude ampliar muita coisa do que eu faço do ponto de vista de representação do espaço, representação gráfica, do que se dedica, né, os engenheiros cartógrafos e agrimensores. E aí o que eu penso é justamente trazer aqui alguma coisa de tópico, né, de tópicos para a gente discutir, e daqui a pouco a gente vai entrar no mérito de trazer estudos de caso para a gente entender um pouco em que medida as geotecnologias atuam e são empregadas em análises espaciais aí, de
de recortes do nosso planeta, de alguns recortes aí que a gente estuda, né? No chat, aí eu vou dar uma olhadinha no chat. Algum de vocês pode me dizer se estão vendo os slides aí direitinho? Lá no chat, é só dizer que sim ou não, os slides que eu exibi. Então, tá bom, beleza. Eu vou botar no modo de exibição, porque vai acabar tomando as duas telas que eu tenho aqui. Na verdade, eu estou com 3 monitores de vídeo, então eu vou fazer uma varredura do que eu tenho aqui para apresentar de forma tranquila. Esse material ele vai ficar disponível no site, que eu vou indicar daqui a pouco. Na verdade, aqui no Instituto do Mar, na Universidade Federal de São Paulo, eu estou há 7 anos trabalhando com a equipe aqui de professores voltados para aulas de graduação para alunos do bacharelado em ciência interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar e bacharelado e 2 cursos de engenharia, que é engenharia de petróleo e engenharia ambiental. Então, são esses 3 cursos de graduação que a Unifesp tem aqui em Santos, no litoral. São cursos relativamente novos, né? Em 2012 começou esse bacharelado e alguns anos depois as 2 engenharias se consolidaram, né? O bacharelado aqui dura 3 anos, é um curso interdisciplinar de ciências do mar, e na sequência os alunos podem optar em fazer a complementação, vamos dizer assim, para 2 engenharias, que são essas 2 que eu citei. Então, aqui em Santos, pessoal, eu estou atualmente coordenando a Câmara Técnica de Extensão e Cultura do Instituto do Mar. Esse aqui são os endereços, né? Correio eletrônico e homepage, a respeito do que tem aqui de atividade de extensão. Essa oportunidade que a gente está tendo agora de conversar sobre cartografia e geotecnologias é a primeira atividade que eu estou fazendo remota, aliás, a segunda, depois aí dessa pandemia, e a primeira que eu estou fazendo depois da minha recuperação aí da minha saúde e tudo mais. E aí a gente tem aqui reservado para hoje, né, assuntos que vão trazer itens importantes que envolvem cartografia e geotecnologias. Na sequência, existe, dentro da Câmara Técnica de Extensão e Cultura, existem programas e projetos que estão cadastrados e que estão em andamento. Então, esse material eu vou disponibilizar no site para vocês, e tem aí as páginas da internet com esse elenco de oportunidades. Dentro dessa Câmara Técnica, que envolve assuntos variados, né, profissionais de áreas diferentes, professores de áreas diferentes, existem cursos de extensão e eventos de extensão. Esse aqui que a gente está falando agora, de 2 horas, de no máximo 2 horas, é um evento de extensão. Ainda na sequência aí, o Gilberto aqui em Santos, desde que chegou aqui em Santos, eu tenho tido projeto de pesquisa, projetos de extensão formalizados aqui dentro da universidade, uma interação muito forte com a Prefeitura de Guarujá e de Bertioga e Santos, em frentes de trabalho com os alunos, inclusive na área de cartografia, a gente tem necessidade de ter acesso ao acervo que essas prefeituras possuem em relação a dados de cartografia, dados digitais. Eu hoje estou coordenando o Observatório da Dinâmica Costeira, que é um projeto que se iniciou esse ano, né? Ele foi criado ano passado, mas hoje, esse ano, em janeiro, a gente disparou esse observatório. É um observatório que tem, na sua essência, uma ampla rede de cooperação de professores, de pesquisadores de outras universidades também. Aqui em Santos tem a própria Universidade Santa Cecília, que tem um biólogo que trabalha com dinâmica costeira, e tem também um braço desse observatório, atuando também, que eu digo, com frente de trabalho no Norte Fluminense. Eu trabalhei lá no Rio de Janeiro e no Norte Fluminense, na Praia de Atafona, e tem a Casa Duna como uma das instituições que é parceira nesse observatório. Existe também aqui em Santos o Núcleo de Mapeamento Digital e Formas de Uso do Território Costeiro. É um núcleo que foi criado ano passado, que é um programa de extensão, que tem dentro desse programa de extensão 2 projetos em execução, um deles desde 2019, um deles desde 2015, que é o Sentinelas das Praias, e a partir de 2016 é esse de produção midiática nas ciências da Terra. Então, isso tudo aí vocês receberão lá no site, vai estar disponível, porque esses slides eu acabei agora há pouco de finalizar, e aí vocês vão ter acesso a essas frentes de trabalho que a gente tem aqui no litoral aqui de Santos, vinculado à Universidade Federal de São Paulo. Agora, entrando exatamente no assunto de hoje, eu penso fazer uma seguinte dinâmica com vocês.
Eu vou trazer alguma coisa separada em alguns blocos de assuntos, e aí vou abrir para perguntas também. Não vai ser aquele negócio de perguntas no final, não. As pessoas ficam cansadas, esquecem até o que ia perguntar, então a gente vai fazer alguma coisa em blocos, e aí vocês vão também poder ter um tempo aí de fazer pergunta. A inscrição a gente aguarda no chat, vai ser meio maluco, né, porque nós temos 43 pessoas aí, mas a gente vai fazer, eu vou tentar fazer um esquema aí de controlar um pouco a ordem das perguntas. Esse evento aqui tem certificado sim, tá? Já teve gente fazendo perguntas sobre certificado, vocês terão certificado, e para que tenha certificado, eu vou pedir agora para que vocês, no chat, coloquem o nome completo, escrevam o nome completo aí no chat, porque o controle da frequência, eu não estou usando o Google Meet no top lá, eu estou usando o Google Meet basicão, é você botar no chat lá o nome completo para efeito de certificado. Todos que fizeram inscrição lá no site, eu tenho os dados também, e a gente confirma aqui com a lista de presença, vocês coloquem o nome aí, por gentileza. Dentro dessa temática de cartografia e geotecnologias, o que a gente pode trazer aqui como alguma coisa interessante para um público geral, né? A gente tem aqui um público generalizado, não dei conta de olhar o que vocês fazem na vida, parece que tem algum campo que fala ali sobre a formação de vocês, mas a ideia aqui é trazer alguma coisa aí do ponto de vista conceitual, do ponto de vista operacional também, envolvendo cartografia e as geotecnologias. Então, o que está nesse texto aí no slide, e que vocês já devem ter lido, é justamente a gente trazer aqui discussões a respeito de cartografia e geotecnologias. A gente aqui não pretende esgotar nada de cartografia num tempo curto, mas eu vou apontar alguns itens importantes de cartografia e que tem a ver com a geografia e que a gente traz isso no campo dos sistemas de informação geográfica. Quem faz uso de QGIS, de ArcGIS, de AutoCAD, de Spring, esses softwares de geoprocessamento, vai se dar conta da necessidade de ter alguma coisa de entendimento sobre em que medida a cartografia ela dá suporte aos projetos técnicos que são usados com essas ferramentas, né? E, além disso, eu vou trazer também experiências, eu botei aí competências também junto, né, acumuladas no desenvolvimento de pesquisa, extensão e alguma coisa de consultoria, eu estou reservando para um outro momento. Eu vou oferecer mais eventos dessa natureza, eu estou aí com um planejamento em que eu vou trazer aí outros temas interessantes também, para que a gente possa alavancar nessa onda de pandemia esses eventos de extensão. E um dos tópicos que vai ser trazido aí é mapeamento de águas territoriais envolvendo os royalties de petróleo. Então, isso aí vai ser 1 hora de conversa sobre isso, que eu estou reservando sala no Google e ainda não tem data fixa. Mas, de qualquer forma, eu já fiz um anúncio aqui de alguma coisa que virá lá na frente. Eu já andei dando cursos presenciais aqui em Santos, muita coisa na área de extensão, e a gente tem tido uma procura interessante a respeito de assuntos variados. Até na área de arqueologia, o ano passado, todos os sábados aqui na Pinacoteca de Campos de Santos, eu trouxe um monte de convidado aí, a gente deu uma incrementada boa aqui no litoral, trabalhando um pouco arqueologia e também coisas envolvendo SIG, geoprocessamento e geoarqueologia. Muito legal. Muita gente aí veio dar palestra aí para a gente em Santos, no ano passado, na Pinacoteca Benedito Calixto. Voltando nós para cá, eu tenho apoio do Laboratório Multiusuário de Pesquisa, que o Departamento de Ciências do Mar possui, onde esse laboratório é de tecnologias e processamento de imagem, e esse laboratório possui acervo formal, seção de uso de dados, da Prefeitura de Santos e da Prefeitura de Guarujá. Então, a gente tem acervo de material cartográfico, material documental, que tem sido usado pelos alunos em atividades acadêmicas, de iniciação científica, e trabalhos também na área de extensão. Então, é importante a gente, enquanto Universidade Federal de São Paulo, instalada aqui no litoral, né, de São Paulo, na Baixada Santista. Para quem não sabe o que é Baixada Santista, são 9 municípios do litoral de São Paulo. A gente está situado no município de Santos, na ilha de São Vicente, que é a parte insular do município de Santos. Vizinho a gente aqui tem Guarujá, tem Bertioga, tem Cubatão, Praia Grande, São Vicente, e aí, seguindo para o sul do estado de São Paulo, tem Peruíbe, até Peruíbe, né? Você tem Itanhaém, tem vários municípios ali, Mongaguá, etc. Então,
aqui no litoral centro, né, de São Paulo, a gente tem esses 9 municípios que compõem a região metropolitana aqui da Baixada Santista, né? E esse laboratório de pesquisa que a gente tem aqui no departamento tem dado suporte ao que a gente precisa em relação a dados cedidos para fins acadêmicos. Então, a gente tem trabalhado com os alunos com esse material. Tem um site específico sobre ele e tudo mais. Com relação ao que a gente vai trazer aqui de apontamentos, né, em relação à cartografia e geotecnologias, eu tenho tido experiências aqui no litoral de São Paulo com os alunos e com frentes de trabalho envolvendo disciplinas que eu dou aula aqui no curso, né? Na verdade, tem cartografia como disciplina, sensoriamento remoto, geoprocessamento. Para que eu comecei? Eu tenho que lembrar de tudo, né? Eu dou aula de gravimetria, sismologia para engenharia de petróleo, dou aula de regularização fundiária para engenharia ambiental, eu dou aula de topografia e geodésia para engenharia ambiental, e mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas são disciplinas aí que a gente vai oferecendo, todas elas eletivas, que vão aí sendo oferecidas ao longo do ano e ao longo dos períodos aí dos alunos, né? Aqui no litoral de São Paulo a gente tem possibilidade de trazer experiências que eu trago lá do Rio de Janeiro, a partir das experiências lá, principalmente no Norte Fluminense, a partir de 2002, 2003, e aqui eu estou a partir de 2013, aqui em Santos, trabalhando na Universidade Federal de São Paulo. E uma das coisas que eu mudei aqui, em termos de rotina da minha vida em Santos, é começar a dar aula para o curso de Geografia, que começou a primeira turma na Zona Leste de São Paulo, no campus que se situa da Unifesp, que se situa na Zona Leste, e que tem lá o Instituto das Cidades. Então, eu dei uma aula lá, uma semana de aula praticamente, logo veio a pandemia, mas é uma frente de trabalho, assim, bem interessante que eu estou aqui em São Paulo, como professor, colaborando com o curso de Geografia, tem bacharelado e licenciatura com a primeira turma em curso, né, a primeira turma inscrita aí para o curso, e o curso já começou. Em relação a estudos de caso, o que eu pretendo aqui também é criar um evento desses mais lá na frente, usando o QGIS, usando o software QGIS com material do GeoSampa, né? O município de São Paulo tem um portal, né, vou dizer assim, tem um site com material de mapas, tabelas, materiais variados que retratam o município de São Paulo. E como a Zona Leste de São Paulo, que eu me referi agora há pouco, onde tem o Instituto das Cidades, é um recorte geográfico que está contido dentro do município de São Paulo. Então, isso aí é uma coisa interessante, é estender um pouco a experiência que a gente tem tido aqui no litoral, também com frente de trabalho no próprio município de São Paulo, indo para o interior. Falando de cartografia, pessoal, a gente tem dentro da cartografia profissionais que se dedicam a pesquisar cartografia e a trabalhar com cartografia. É comum na internet, isso aconteceu algumas vezes, a gente ter aí cursos de geoprocessamento variados que têm sido oferecidos e, às vezes, surge uma ideia assim de que você pode fazer mapa sozinho, independente de quem você é. Na verdade, não é bem assim, né? Porque os projetos técnicos, sejam eles institucionais ou não, dependem de conhecimento de cartografia para você ter resultados consistentes e executar a sua análise espacial, seja qualquer que for a área de conhecimento. Se você vai fazer uso de sistemas computacionais como o SIGS, você tem que entender um pouco de cartografia para você não ter conflitos do ponto de vista técnico do que você tem dos dados e do que você pretende produzir. Então, na cartografia, existem profissionais que no Brasil têm essa nomenclatura, né? Engenharia cartográfica ou engenharia de agrimensura. Existe em outros países aqui da América do Sul, em Portugal, a nomenclatura engenharia geográfica. Então, no Brasil, a gente tem os engenheiros agrimensores há mais tempo do que engenheiros cartógrafos, e são esses os profissionais que trabalham com cartografia do ponto de vista da produção dos documentos, ou seja, da produção de mapas, cartas e plantas. Eles dominam todas as etapas de produção desses documentos. Tem os profissionais de geografia, que são os geógrafos, né, que trabalham com recortes das superfícies terrestres e se dedicam a estudos geográficos, onde você tem uma boa parte desses estudos apoio em representações gráficas, através desses documentos, dos mapas, cartas e plantas. E como eu dei aula durante 21 anos na Universidade Federal Fluminense em Niterói, para o curso de Geografia,
a gente consegue entrar um pouco na formação dos geógrafos, não só eu, como outros profissionais de engenharia cartográfica, no sentido de fazer com que os geógrafos dominem também técnicas de produção de mapas, cartas e plantas. Então, dentro da cartografia, você tem os profissionais de geografia, que são os que têm maior afinidade e competência para assuntos de cartografia. Além disso, tem os técnicos de cartografia geodésica, de técnico de geoprocessamento e georreferenciamento, que são nomes que aparecem aí e que representam frentes de trabalho com demandas que envolvem também produção de mapas, cartas e plantas, e de alguma forma também se dedicam a análises espaciais, né? Vamos pensar dessa maneira, né? Sequência aí, agora a gente vai falar um pouco de geotecnologias. Eu falei um pouco sobre os profissionais de cartografia, agora a gente vai falar um pouco de geotecnologias. Na verdade, as geotecnologias que a gente se refere nesse título desse encontro nosso aqui, é um nome que é comum acontecer aí, de existir aí, esse termo geotecnologias. Na verdade, se você pensar em geotecnologia, você está falando de tecnologias voltadas para aplicações geográficas, na verdade, a tradução é praticamente isso. Essas tecnologias que a gente se refere aqui, elas podem ser novas ou podem ser consolidadas há muito tempo e que são aplicadas à área geográfica. Então, o nome geotecnologias, esse prefixo geo, tem a ver com o planeta, nosso planeta, e está associado a tecnologias desenvolvidas ou projetadas para resolver assuntos no campo aí geográfico. Eu coloco geográfico por quê? Porque a engenharia cartográfica, a engenharia de agrimensura, a cartografia são áreas do conhecimento que representam ciências, mas que são originadas na geografia. A geografia é uma ciência um pouco mais antiga do que a cartografia, e a demanda da cartografia ela surgiu a partir do que a geografia precisa, né? Ou seja, a cartografia aparece como uma ciência a partir da geografia, que é a sua ciência maior. A sua ciência, vamos colocar assim, é a ciência mãe que produziu demandas e necessidades a respeito das representações gráficas, e aí sim surge o profissional de cartografia dando conta dessa parte da produção de mapas, cartas, plantas, e de contribuições também em cartografias de outras naturezas, né? Então, dentro da cartografia, quando aparece esse termo geotecnologias, de um modo geral, essas geotecnologias estão associadas a quê? Aos sistemas de informação geográfica, ao sensoriamento remoto do ponto de vista dos sistemas sensores, ao próprio GPS, que aqui nem está sendo tratado, né? O sistema de posicionamento global, os sistemas chamados GNSS. Então, as tecnologias, na verdade, elas podem ser colocadas como genericamente, cada uma dessas como uma geotecnologia, mas, na verdade, se você for analisar com mais detalhe, essas geotecnologias, elas representam um aparato tecnológico com um agregado de várias tecnologias. Se você pensar o raio laser como sendo uma tecnologia desenvolvida pelo homem, e foram os Estados Unidos que desenvolveram o raio laser, você tem aí, na verdade, uma base tecnológica, raio lasers, que pode gerar produtos tecnológicos. Então, a discussão sobre tecnologia e geotecnologia ela é grande, tá? Isso aí é um assunto grande, e quando eu dou aula sobre esse assunto e trago essa nomenclatura para os alunos, a primeira coisa que eu falo é eles darem exemplo do que seria uma tecnologia. Aí eles vão falando de satélite, falando de coisas assim, aí quando eu entro no mérito de perguntar a eles o que tinha de tecnologia na pré-história do homem no planeta, aí eles ficam impactados e aí começam a refletir que tecnologia não é nada novo, a tecnologia é algo que já existia até antes da escrita, do alfabeto. Então, o desenho, a expressão gráfica do homem pré-histórico lá, as inscrições ou inscrições do homem pré-histórico já representa a expressão, a comunicação gráfica já é apoiada em tecnologia. Então, na verdade, tecnologia, quando a gente vê aí num apelo grande das empresas na área de geoprocessamento, em falar novas tecnologias e tudo mais, não é errado exatamente, mas você tem que entender que as tecnologias, elas são dinâmicas, né? Você tem produtos tecnológicos que evoluem e com base nas inovações. Eu não quero nem falar muito inovação, não, senão vai ficar muito grande a conversa aqui. Mas inovação tecnológica também é algo que tem que ser entendido, em que medida a inovação ela está inserida no processo
ou no uso do produto. Então, a inovação também você tem que analisar de forma bem criteriosa em que medida você tem a presença da inovação. E no uso do produto, no caso de mapas, cartas e plantas, você tem um conjunto imenso de oportunidades de fazer uso inovador desse material. E, na verdade, não só de usar o material, como também de produzir o material. E hoje, no mundo contemporâneo, a cartografia ela é fluida, né? A cartografia ela tá agregada, associada, vamos dizer assim, não somente a uma verdade, né? Que é o que a gente tem classicamente no Brasil. Você tem os mapas que o IBGE produz, o mapa que a Prefeitura produz, o mapa que o governo estadual produz. Então, parece que esses mapas são a verdade absoluta, mas, na verdade, a gente percebe que já há algum tempo já existem as representações cartográficas diferentes dessa perspectiva, né? Então, dentro da cartografia, a gente tem as sub-áreas que são geodésia, que trabalha com a geodésia geométrica, geodésia física, geodésia espacial, tem topografia, tá? Daqui a pouco a gente vai ser obrigado a falar um pouco sobre essas coisas do novo. Topografia tem a ver com levantamentos locais que vocês encontram aí nas ruas ou estradas, estação total, uns equipamentos amarelos que tem um tripé, então aquilo ali tem a ver com levantamentos topográficos locais. O sensoriamento remoto, que é mais difundido, né, envolvendo fotogrametria, fotografias aéreas ou imagens de satélites, né. O sensoriamento remoto ele tem sido requisitado de forma muito grande nas últimas décadas na cartografia, que a gente tem vivido, pessoal, a maioria aí é jovem, né, a gente tem vivido já algumas décadas aí a cartografia imagética, ou seja, a cartografia, os produtos cartográficos sendo produzidos a partir de imagens de satélites e fotografias aéreas. E tem uma coisa interessante nisso, super interessante, não é a questão só estratégica para guerra, situação estratégica para a questão econômica, capital financeiro ou capital produtivo, você tem também a cartografia sendo trazida com imagens de satélites também para resolver problemas sociais, para justiça social, para garantia de direitos humanos. Então, você tem aí outras vertentes que surgem. No Brasil, houve uma aproximação do IBGE já faz muito tempo do Canadá e da Inglaterra e da Alemanha, onde se trouxe uma visão invertida, vamos dizer assim, não é bem invertido o nome, mas uma visão um pouco diferente, respeitando verdades das comunidades locais, respeitando também outras formas de se pensar a representação gráfica em mapas, cartas e plantas, né? Então, existe aí uma participação forte. Quando eu fiz doutorado em Geografia na UF Niterói, eu fui aluno de Jorge Barbosa, Rui Moreira, Rogério Costa, professores da Geografia Humana que são excelentes e que nos trouxeram, né, para a minha turma como aluno do doutorado, muita coisa de reflexão a respeito dessa geografia que a gente precisa entender para ampliar a visão de mundo. Então, na verdade, é uma geografia diferente do ponto de vista da minha trajetória enquanto engenheiro, mas que ampliou de forma excepcional a visão do que eu tenho que ensinar na sala de aula e ampliar também, de alguma forma, em que medida a gente tem que reconstruir coisas que a gente já tem na cabeça a respeito das demandas de hoje, do mundo de hoje. Então, aqui na cartografia, você tem geoprocessamento, geomática, também uma nomenclatura que aparece aí, geoprocessamento, geomática, parece que coisas que são meio sinônimos, né? Mas, na verdade, esse termo geomática ele veio do Canadá para o Brasil, o geoprocessamento já é dos Estados Unidos. Dentro da informática, você tem a informática voltada para assuntos geográficos, aí surgiu esse termo geomática, e que tem um apelo comercial para vender equipamento, para vender software, né? E geoprocessamento já é um nome mais consolidado, que vem dos Estados Unidos, e na Europa nem é tão usado o termo geoprocessamento, né? O georreferenciamento de imóveis também é um assunto que dentro da cartografia tem gerado demandas de trabalho, né? É uma demanda que é eterna, porque os engenheiros agrimensores no Brasil já têm demandado muita coisa a respeito do georreferenciamento, do ponto de vista da legislação, dos avanços que há na legislação para regularização fundiária. Existe o cadastro técnico multifinalitário, que também é uma área importante, que tem sido dedicada, uma sub-área dentro da cartografia que tem crescido do ponto de vista dos planos e do planejamento urbano das cidades. Tem uma professora da Federal de Pernambuco, a Andréia, que é uma parceira assim, incansável dentro dessa questão aí de cadastro técnico multifinalitário.
E na sequência aí, não é o último, porque tem várias outras frentes, são os bancos de dados geoespaciais. Em 94, eu me envolvi com estudar bastante coisa de bancos de dados geoespaciais, e dentro desse assunto, que é uma TI, né, uma tecnologia de informação, você tem avanços expressivos no campo aí da gestão, do gerenciamento de dados, sistemas de consultas, atualizações, que é o que suporta muita coisa dos sistemas de informação geográfica hoje, né? Na sequência, a gente tem também, para a gente esquentar a turbina, né, já estou em meia hora de conversa, não era para ficar tanto tempo aqui, mas já vamos ampliar aí mais alguma coisa, é pensar nas geotecnologias e, a partir daí, a gente entender o que são tecnologias, o que são inovações tecnológicas, o que são tecnologias sociais, o que são inovações sociais e o que são geotecnologias. Então, dentro do mundo atual, do mundo contemporâneo, a gente tem visto muita produção do ponto de vista acadêmico e também de projetos sendo financiados para focados em questões sociais, onde a gente tem as tecnologias como uma ferramenta forte. Então, eu, na Universidade Federal de São Paulo, numa ocasião, logo quando eu cheguei aqui em Santos, como eu me dei conta que aqui você tem um determinado setor da universidade, profissionais da área de saúde, ou seja, aqui em Santos tem curso de graduação em serviço social, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, psicologia e educação física. Então, tem um prédio novo aqui em Santos, da Unifesp, esses cursos são mais antigos do que das ciências do mar. Eu me envolvi com o núcleo que tem nesse grupo e comecei a me aproximar de pessoas, profissionais de outras áreas, e, de alguma forma, em serviço social especificamente, eu me dei conta da amplitude que tem dessas geotecnologias como ferramenta de análise. Só para ter uma ideia, um trabalho de TCC de um aluno, ele foi defendido já faz um tempinho, esse aluno hoje está tendo um doutorado na PUC de São Paulo, ele trouxe uma discussão, ou várias discussões, mas uma delas é entender como a rede de assistência social do município de São Vicente não entende, não enxerga o que tem de crescimento do município na área continental. Então, as imagens Landsat 7, Landsat 8, na época, foram usadas e foi evidenciado lá umas manchas urbanas na área continental do município de São Vicente, onde a própria prefeitura e o seu sistema, a Secretaria de Assistência Social e a rede que ela possui, não fazia seu planejamento com base nesse crescimento. Aqui em Santos e na região no entorno, na Baixada Santista, eu não conheço todos os municípios ainda, mas você tem Bertioga e Praia Grande, municípios que assim, possuem, nos últimos 20 anos, um crescimento horizontal, assim, galopante. Então, Praia Grande, então, é um município aqui que tem um crescimento horizontal, assim, de forma muito acentuada nos últimos 20 anos para cá. Eu fiz trabalho com os alunos, com as imagens, e a gente observou que essa dinâmica da ocupação aqui, horizontal, de forma mais predominante, que é o que as imagens evidenciam, tornam as situações de controle, as situações de atuação do assistente social de forma muito precarizada, porque o volume de assuntos a eles trabalharem é extenso, além da medida. E você tem as prefeituras locais que, em tese, têm as suas secretarias que têm que dar conta de questões aí variadas envolvendo assistente social. Então, você tem, na verdade, situações no litoral aqui, onde a gente observa as tecnologias dando suporte a projetos sociais, ou seja, essas tecnologias, as geotecnologias, como sendo demandadas para entender, enxergar e evidenciar e, às vezes, denunciar o que acontece no espaço geográfico. Então, é comum agora, em fóruns que eu tenho participado, não só na universidade como fora da universidade, fazer uso do termo geoprocessamento, georreferenciamento, como algo estratégico do ponto de vista de gestão. Então, é isso que está evidenciando um uso mais amplo dessas tecnologias e a demanda sobre essas tecnologias por profissionais de áreas diferentes. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria trazer, eu trouxe essa discussão. E aqui, uma das coisas que eu tive a sorte de entrar no campo da geografia e entender como que a geografia entende o nosso planeta, é o que
dar substância ao que a gente consegue pesquisar com propriedade e projetar do ponto de vista dos softwares. Ou seja, aqui no Brasil, a Universidade de São Paulo, lá Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo, foi uma das pioneiras no Brasil a trazer essa discussão, onde a geografia ela traz elementos importantes para que a gente possa organizar e entender e refletir o que esses softwares podem executar e que, de fato, em que medida, de fato, eles podem potencializar as análises espaciais. Então, esse primeiro bloco aí que eu estou trazendo e vou acabar daqui a pouco, ele traz um conjunto de tópicos, né, um conjunto de elementos que é possível a gente refletir, estudar e que dá sustentação ao que a gente pode fazer nas análises espaciais com os softwares e com os projetos que a gente vai desenvolver. Então, dentro da geografia, é importante a gente deixar claro aqui que existem as categorias geográficas. As categorias geográficas são assuntos que quem se apropria dessas categorias são os geógrafos, e dentro dessas categorias é que a gente consegue identificar algumas delas que são chamadas as categorias que, de fato, servem de apoio para entender a representação espacial e as relações que há dos objetos no espaço. Então, a primeira categoria é o espaço geográfico, né? Você tem o locus da atividade humana, o espaço geográfico ele pode ser fluido, ele pode ser concreto, ele pode ter limite, mas o espaço geográfico é onde você tem atividade humana. Então, dentro da geografia, né, o professor Milton Santos, né, um dos geógrafos aí que é referência na área de geografia, tem discutido o espaço em vários campos aí de desdobramentos, né? E não é só ele, né? Tem outros autores que também têm trabalhado o espaço. Outra categoria importante é entender lugar. Lugar é outra categoria geográfica. O lugar, na verdade, é uma apropriação de valor em determinado recorte do espaço. O exemplo que me deram o exemplo que me apresentaram e que a literatura também apresentou para definir espaço é o National Geographic nos Estados Unidos querendo definir onde que nasce o rio Mississippi. Ou seja, foi feita expedição, vários pesquisadores foram lá no rio Mississippi, foram tentar encontrar a nascente do Mississippi e, concluindo, encontraram mais de uma nascente. Ou seja, algumas nascentes possíveis existem do rio Mississippi, né? É um rio importante nos Estados Unidos e tudo mais. Só que não havia nenhum critério absolutamente geográfico que pudesse determinar qual daquelas era a nascente do rio. Então, o que aconteceu na época? Adotou-se uma delas como sendo nascente do rio Mississippi. Então, você agregou valor cultural, turístico, virou ponto turístico, ou seja, então você definiu ali um lugar. Então, o conceito de lugar da geografia a gente usa o tempo todo, a gente tem que entender um pouco no campo das análises que a gente faz, nos mapeamentos, em que medida o lugar ele aparece, em que medida você atribui valores ao lugar. Valores ou que podem ser no campo religioso, pode ser no campo cultural. Então, isso é um assunto também que é extenso no campo da geografia. Paisagem também é outra coisa, é um conceito geográfico, uma categoria da geografia que há geógrafos que se dedicam a estudar a paisagem. E paisagem não é aquilo que a gente fotografa e fica registrado na foto, não. Paisagem vai muito além do que está sendo visto de imediato. Então, na paisagem, a gente pode ter filmes americanos, como Tomates Verdes Fritos, onde Jorge Barbosa fez um artigo na geografia, um geógrafo da UF, e discutiu o que naquele filme tinha de resgate da paisagem daquela região da Geórgia dos Estados Unidos, numa determinada época. Então, paisagem é você trabalhar o que há oculto ou explícito do que você pode observar e o que você não diretamente observa, e você tem assuntos ali que estão na paisagem. Território também é um assunto que também é uma categoria geográfica, lá na Federal Fluminense é o Rogério Costa, né, que é uma das autoridades que discute território, e território na área de serviço social aqui em Santos, todo mundo faz uso do termo, eu vou no território fazer minha investida, eu vou buscar uma narrativa com a comunidade local, eu vou no território. Território tem associação com poder, tem associação com uma categoria geográfica que discute a questão de poder, a questão de relações humanas sobre aquele espaço. Região também é outra categoria. Então, quando a gente está trabalhando com
tecnicamente, com sistema de informação geográfica, com software na área de processamento, e a gente tem que nomear, vou falar de forma bem prática, né? Você vai nomear arquivos, ou então vai criar categorias, classes de dados. Na modelagem de dados, você tem que ter um conhecimento interessante a respeito desses conceitos, para você ter, na verdade, entender a conjuntura, o contexto onde você está trabalhando aquele projeto, né? Então, nesse primeiro bloco, pessoal, eu trouxe aí elementos para que a gente possa avançar em alguma conversa, né? Eu sei que agora são 46 pessoas, na verdade são 45, eu estou aí nesse grupo, e eu vou tentar fazer uma experiência aqui com vocês. Eu vou olhar o chat, o que tem aqui de pessoas falando, a lista de presença. Esse Google Meet aqui, a gente está fazendo o uso dele, o basicão, tem que ser digitar o nome aí para a frequência. Bom, tem o Roberto que fez um comentário aqui, eu vou comentar um pouco o que eu estou vendo no chat, né? O Roberto Fábio, né? Você quer falar um pouco, Roberto? Falar o que você comentou aqui sobre a rede metropolitana Baixada Santista? Hein, Roberto? Você está aí presente? Estou presente, professor. Então, fala um pouquinho aí com a gente, porque o que eu trouxe de tópicos já está lançado aqui. O que eu vou apresentar daqui a pouco, Roberto, é alguma coisa dos trabalhos dos alunos aqui na Federal de São Paulo e das frentes de trabalho que a gente tem aqui no Observatório da Dinâmica Costeira, para dar exemplos a respeito dessas tecnologias e em que medida ela potencializa as análises espaciais. Mas fala aí, Roberto, diga. Não, na verdade, eu só quis pôr a informação escrita das 9 cidades que o senhor havia comentado como sendo a Baixada Santista. Essas cidades são reconhecidas desde, acho que 2006, como sendo a região metropolitana da Baixada Santista. E aí tem o nome de todas as 9 cidades que fazem parte dessa região que o senhor havia falado. É porque eu não citei todas, que eu não ia lembrar de tudo, mas está tudo aí registrado, então. Bom, a gente tem... Tá ok, Roberto. Mais alguma coisa, Roberto? Posso dar chance para o outro aí? Não, claro. Nem José precisa... tá bom. O José Matheus estava pedindo para botar a apresentação no modo exibição, mas acho que está todo mundo vendo, não está? Os slides que estão aí presentes? Acho que sim, né? No modo exibição? Tá bom. Eu acho que eu agora vou botar um F5 aqui, e aí eu não vou conseguir ver o que está na tela. Bom, agora acho que todo mundo vê, né? Está todo mundo vendo melhor, porque aí ficou ampliado, né? Beleza? Vejam só, eu vou avançar só mais um pouquinho aqui, eu vou fazer referência a esse livro aqui, que é um livro que é em português. Com relação a essa questão da informação geográfica, pessoal, existe um peso grande a um grupo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, que desde 94 eu tenho estudado material desse grupo, e esse segundo autor aí, o Michael Goodchild, ele é uma referência lá na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que trabalha essa parte toda de sistema de informação geográfica e ciência da informação. Então, esse livro em português, ele está lançado aí no Brasil já faz um tempo, por essa editora. Inclusive, eu fiz contato com a editora agora essa semana para autorizar e exibir pelo menos a capa do livro, para fazer uma cortesia, assim, uma coisa educada com a editora. E dentro desse livro, pessoal, você tem aí, é um livro meio pesado, né, meio robusto, um monte de assuntos que são de interesse imediato do que a gente precisa em relação à informação geográfica, pessoal. O que acontece? Na literatura no Brasil, a gente tem muita coisa na internet, em PDF, que são importantes, algumas coisas são, de fato, com qualidade muito boa, né? Mas esse livro, ele reúne muita coisa aí do ponto de vista da abrangência da informação geográfica, do ponto de vista de falar dos sistemas e da ciência da informação geográfica, né? Todos os projetos que houve no Brasil em relação a iniciativas na pesquisa, onde a informação geográfica é estratégica, é importante, ele veio a partir de uma discussão ampla que começou na Universidade de São Paulo, né, mas que se estendeu a outros centros de pesquisa, outras universidades, e que hoje se consolida no mundo todo como sendo a ciência da informação geográfica, né? Então, dentro dessa literatura, vocês encontram uma série de assuntos importantes em relação a isso que a gente está falando também. Então, é um livro que
de fato, ele é quase que em português, né, no nosso idioma, é o livro que eu observo sendo mais completo, que trata de questões aí importantes sobre a informação geográfica. Com relação a estudos de caso, eu vou dar uma olhada no chat, né? Entendi aqui, tem gente que está usando o celular, né? Então, olha só, em relação a estudos de caso, tem um site que eu mantenho nessa plataforma Wix, que é o GP Ribeiro, acaba com GP Ribeiro, que traz aí uma sequência de oportunidades, onde você tem a cartografia como suporte à produção de mapas, cartas e plantas, e também de suporte para análises espaciais, e a geotecnologia sendo usadas aí de forma focada. Nossa, é tanta tela aqui que o cursor sumiu. Vamos lá. Aqui, eu vou exibir para vocês uma janela. Eu sei que a janela está exibida aí. As inscrições, pessoal, para falar, elas podem ser feitas aí de forma tranquila. Vocês estão vendo aí na tela gentileza, gera gentileza, pessoal? É só dizer no chat aí para ver se está dando tudo certo. Não? Eu vou então parar de compartilhar a tela e vou compartilhar novamente. Só um minutinho. Porque eu mudei de janela, de fato, tem que compartilhar de novo. Então, olha só, existe um site que eu coloco no ar, que vai aparecer para vocês daqui a pouco, onde é possível a gente ter aí um conjunto de links, é esse que eu me referi agora há pouco, que remetem para produções que a gente tem feito aqui na Unifesp, na Baixada Santista, vinculados a trabalhos de campo, vinculados a projetos de pesquisa, e isso, Mariana colocou o link aí para a gente. Projetos de pesquisa e de um modo geral. Então, a gente tem aqui possibilidade, a gente já tem tido trabalhos de campo muito marcados, vinculados à cartografia, geoprocessamento, com uso de GPS, já fizemos trabalhos de campo em Bertioga, na trilha de Guaratuba. Então, as geotecnologias que a gente traz na sala de aula, a gente vai no campo, usa equipamentos GPS e depois vai para o laboratório de informática, plota isso sobre fotografias aéreas, imagens de satélites e tudo mais. Uma frente de trabalho importante aqui em Santos é o Parque Estadual da Restinga de Bertioga. É um parque que existe desde 2010, onde tem pesquisas sendo tratadas aqui nessa região do parque. Isso aqui é um recorte de imagem de Landsat, né, mostrando uma parte, a parte de Bertioga, aqui não tem limite mostrando, mas uma parte de Bertioga, que é um município aqui que tem a Serra do Mar, nessa região mais aqui para no interior do continente, e aqui tem uma parte plana aqui que é justamente a planície da Restinga desse parque estadual. Esse parque estadual ele é um parque que tem uma parte dele que chega até a praia, que é onde tem a foz do Rio Itaguaré, e que tem alunos nossos trabalhando nesse recorte aí, vinculado ao observatório. Então, existe nesse site aqui, eu não vou avançar em muita coisa nesse site não, vocês podem navegar de boa nesse site, e o que eu pretendo agora com vocês é o seguinte, vejam só, vocês interfiram a todo tempo aí, se quiserem fazer pergunta, o chat está aberto aí para pergunta, tá bom? Mas agora eu acho que vocês estão vendo esse conteúdo desse site. E eu vou agora interromper isso aqui e vou entrar agora num outro projeto que nós temos aqui, que é do Observatório da Dinâmica Costeira, onde a gente tem, aqui no litoral de São Paulo, frente de trabalho, deixa eu só colocar aqui o negócio, espera aí, onde aqui em São Paulo a gente tem frentes de trabalho, indicando possibilidades fortes de trabalhar com prefeituras locais e também com temas que trazem também necessidade de se trabalhar com essas geotecnologias e com cartografia.
Eu estou supondo que agora vocês estão vendo uma janela que tem a ver com o que está escrito aqui, Observatório da Dinâmica Costeira. Nós temos um site na internet que traz o observatório como sendo um projeto interessante aqui na Baixada Santista. Todo mundo vê a palavra aí, Observatório da Dinâmica Costeira? Lá no chat, se um de vocês disser que sim, isso, beleza. Esse observatório, é um projeto que começou esse ano, mas foi desenhado no passado, que a gente tem aqui 9 alunos trabalhando com esse observatório. Ele foi considerado o segundo observatório mais importante da Unifesp na disputa de bolsas de extensão, no elenco de observatórios criados no ano passado, e esse observatório está numa etapa de produção de vídeos pelos alunos, produção junto no ambiente remoto, né, a gente produzindo textos vinculados a essa questão da dinâmica costeira. O observatório ele tem, na sua concepção, a vocação para trabalhar recorte do litoral, num primeiro momento trabalhar o meio físico. O meio físico remete a trabalhar morfodinâmica de praia arenosa, em que medida a dinâmica do litoral interfere na rotina das populações que moram nessa borda do litoral e as lideranças comunitárias. Então, a gente tem desenhado nesse observatório atividades onde a gente usa o QGIS, o Spring e o GPS para investidas na Ilha de Ana, que é uma parte interior, na área continental do município de Santos, que tem uma história bem comprida de problemas sérios de pesca artesanal, problemas sérios de poluição da água e de problemas sérios também do impacto sobre os grandes empreendimentos que tem vinculados ao Porto de Santos, né? Você tem também uma frente de trabalho na Praia do Góis, que é em Guarujá, que é próxima a Santos, que é uma praia que é de tamanho pequeno, as dimensões não são muito grandes, mas que tem uma história acumulada ali de problemas também de dragagem do canal do Porto e de erosão na praia, de progradação na praia e também de poluição da água e também de problemas sérios de água potável. Então, ali reúne um monte de problemas do ponto de vista das lideranças comunitárias trazerem para fóruns entre eles e também externos para entender um pouco o que a gente chama de projetos em disputa, que não são vistos assim, nem sempre são vistos de forma muito evidente. Você tem o Porto de Santos, Prefeitura de Guarujá, Prefeitura de Santos, tem projetos ali envolvendo pesca, e você tem a própria população local ali submetida às pressões também e questões sociais importantes sendo trazidas ali na Ilha de Ana. Esse observatório ele é composto por... Aqui vocês não vão conseguir ler, que está muito pequeno, são professores das Ciências do Mar, eu, que sou da área de Engenharia Cartográfica, o professor Eduardo Penteado, que é engenheiro ambiental, professora Juliana Moretti, Engenharia Civil, a Maria Aparecida, que é uma geógrafa que está atualmente nos Estados Unidos, fazendo doutorado, lá perto de Baltimore, em Washington, na Universidade de Johns Hopkins. Tem o Anderson Cazu, que é arquiteto lá do campus da Zona Leste de São Paulo, na área de arquitetura, né? Ele trabalha a produção do espaço urbano. Tem um elenco de colaboradores no Brasil todo, que eu não vou cansar vocês de fazer a leitura de tudo isso, e tem os alunos. Os alunos bolsistas são os alunos que estão conosco hoje. O Thomas Carrara está trabalhando assuntos envolvendo a própria Foz do Rio Itaguaré, em Bertioga, trazendo um pouco a discussão do uso da terra vinculado ao Parque Estadual da Restinga de Bertioga. O Raul esteve conosco até pouco tempo, ele está trabalhando na Ponta da Praia, essa questão da erosão na Ponta da Praia, que é um bairro nobre aqui em Santos, que é constantemente submetido às ações dramáticas, assim, as ações das ressacas, onde tem erosão, de fato tem erosão. Aqui em Santos, como é uma área plana, já foi manguezal, na área insular, você tem um terreno muito plano e tudo mais. Você tem os canais aqui em Santos, que são os canais lá que já foram construídos há muito tempo de drenagem urbana, né? Que é a marca de Santos. Quando tem maré alta, quando tem chuva, quando tem ressaca, então esses canais, parte dele fica afogada. Esses canais ficam afogados e você tem na ponta da praia uma agitação de onda forte com erosão.
Tem o Felipe Pratos Gragnani, que ele é estudante do bacharel em Ciências e Tecnologia do Mar. Ele tem se dedicado a trabalhar a Praia do Tombo, que é uma praia elitizada do município de Guarujá. Ele tem bandeira azul, essa praia, né, que é um padrão internacional de qualidade, e que tem também processos erosivos presentes lá em 2017, e ele tem trabalhado a questão do uso da Praia do Tombo para surf, né, ele também é surfista, esse rapaz, ele tem trabalhado discussões a respeito disso que vão se desdobrar também na representação da sociedade local em relação aos pleitos que lá existem na Praia do Tombo. O Felipe Gongora Ribeiro, ele é um aluno da Unesp de São Vicente, da área de Ciências Biológicas, ele é colaborador no Observatório, onde ele traz discussões importantes sobre a Ilha de Ana e também sobre a Praia do Góis. Ele está com 2 frentes de trabalho em termos de recorte geográfico, e a gente tem evoluído também em discussões a respeito disso. A aluna Isabela, que na verdade é cientista da computação, ela tem colaborado na área toda de suporte à computação para o observatório, fazendo desenhos de plantas de computadores, desenhos de máquinas para a gente executar o que a gente tem lá no laboratório, e a gente tem um plano de dados aí junto com a reitoria, para a gente ampliar o que a gente pode fazer nesse site aí com um banco de dados, porque o observatório ele tem como propósito servir como um depositório de dados de acesso público. É uma política da Pró-Reitoria de Extensão a gente ter essa questão de garantia de direitos humanos, discussões trazidas pelas comunidades locais, sendo potencializadas e sendo visíveis. E a gente, na universidade, trazendo recortes, mapas, imagens de satélite, um material interessante que dá suporte ao que a gente pode fazer nessa parte de planejamento. Planejamento e de discussão de questões sociais e questões sérias que essas populações vivem, né? Existe também o Tiago Pinho Pompeu, que ele é recém-ingressado no observatório, ele passou por um processo seletivo de uma bolsa de extensão, e ele é aluno de geografia lá da Zona Leste, do curso que começou esse ano, aqui na Unifesp, lá na Zona Leste de São Paulo, e ele é um aluno com um potencial assim, incrível do ponto de vista de contribuições. Então, é aluno da geografia que teve praticamente uma aula antes da pandemia e que já está engajado conosco aqui nesse observatório com trabalhos remotos. Então, ele é um aluno aí que está nesse grupo nosso aí do observatório. Eu vou falar rapidamente sobre alguma coisa do observatório ainda, para dar a chance de vocês fazerem perguntas, né? O chat está o pessoal muito aí, meio tímido, não está perguntando nada, né? Mas, de qualquer forma, o que é bom eu trazer aqui para vocês são os resultados que a gente tem em relação os resultados parciais em relação ao observatório. E aí eu vou fazer uso de exibir para vocês alguns vídeos que esses alunos produziram, para incrementar um pouco, para eu sair da tela um pouco, entre os alunos falando um pouco. Eu vou começar aqui com, deixa eu ver quem, deixa eu ver esse cara aqui, deixa eu só mudar, só um momento, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou colocar um modo de exibição diferente, eu vou apresentar a janela que está o nosso colega aqui. Então, são vídeos de pouca duração, vídeos de 5 minutos no máximo. Esse aqui é de 5 minutos e 40. E a gente tem aí o Felipe Gongora Ribeiro, que é de Mococa, né, mas ele é estudante aqui de São Vicente, da Unesp, vai trazer um depoimento a respeito do observatório na perspectiva de Felipe. Nós temos 5 áreas de estudo principais, que é a Ilha de Ana e Punta da Praia em Santos. Também a fonte do Rio Itamaré, que fica localizado no Parque Estadual de Divertido. E no estado temos a Praia dos Embraer. As 2 áreas principais, que é a Ilha de Ana e a Praia dos para as mídias sociais forem utilizados no emprego de ferramentas de geoprocessamento e mini sistema de informação geográfica. A partir de dados, atendendo o site web
Professor, desculpa interromper, acho que o pessoal não está conseguindo escutar o Felipe, acho. Não está conseguindo escutar? Então, desculpa interromper aí, viu, professor? Se não está escutando, é melhor interromper. Eu vou fazer o seguinte, então. Agora vocês me ouvem, todo mundo? Está ruim o som do Felipe, né? Isso. Eu vou parar de compartilhar. Vocês vão ter acesso aos links, inclusive de todos esses depoimentos dos alunos, e aí fica mais fácil vocês depois, em off, assistirem esse depoimento. Eu tinha colocado o volume um pouco mais alto, mas o som também não está ajudando, né? Existe aqui alguma coisa no chat aqui? A Isabela está falando, a Isabela Martins, né? Ela trouxe, deixa eu ver aqui, ela trouxe aí que gostaria de saber como se aplica a justiça social ambiental utilizando a cartografia e geotecnologias. Tem como dar algum exemplo voltado para a Zona Leste? Sim, pessoal. A Isabela traz aí uma questão que é importante, que é o potencial mesmo da cartografia e geotecnologias em projetos institucionais ou não que ocorrem em áreas urbanas, que é o caso da Zona Leste de São Paulo, né? Existem professores até da geografia da Zona Leste que trabalham a cartografia da quebrada, por exemplo. Trabalham questões culturais, outras questões vinculadas a esse mapeamento que há da periferia de São Paulo, no caso, no recorte da Zona Leste. Na verdade, o que é possível ter de potencial da cartografia é justamente possibilidades de executar alguma coisa de mapeamento, porque, vejam só, o QGIS é um software livre, ele é gratuito, tem na rede, você tem possibilidade de trabalhar com material do GeoSampa, que é do município de São Paulo, tem lá imagens, mapas e tudo mais, aquele material ele é bom para servir de apoio para as análises espaciais, e você tem também a vivência de campo, você pode ter vivência de campo, isso é importante, do ponto de vista de depoimentos, do ponto de vista de visitas de campo voltadas para projetos de investigação e de pesquisa. Então, é possível a gente ter uso da cartografia, uso de mapas, cartas e plantas, agregado a softwares, né, ao GPS, ao próprio QGIS, o Spring, são todos, o GPS não, mas os outros são tecnologias gratuitas, né, que você pode baixar na rede, e tem também possibilidade de trabalhar com imagens de média resolução, que são gratuitas também, que é do Landsat 8. O Landsat 8, ele possui imagens de satélites que indicam questões voltadas para a vegetação, para o uso da terra, cobertura vegetal e outros objetos que podem ser mapeados. Então, só para você ter uma ideia, no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, você pode consultar e baixar, claro que tem que dominar alguma coisa de cartografia, de processamento de imagem, imagens da semana passada, então de 15 dias atrás. Então, é possível a gente ter acesso a material atualizado para você ter como refletir e produzir documentos dessa natureza. Uma das coisas que o observatório pretende, nas etapas que a gente está avançando, é justamente vou adiantar para vocês, no dia 24, eu vou dar uma conversa, né, vai ser um curso desse tipo, 24 de julho, sexta-feira, que é de 16 a 18, eu vou trazer o potencial do uso do QGIS em tempos de pandemia, ou seja, como que a gente pode usar o QGIS, claro, com algum conhecimento técnico, né, para manipular dados públicos gratuitos e entender um pouco o que a gente pode em algumas frentes de trabalho, em alguns projetos. Dentro da Universidade aqui Federal de São Paulo, a Pró-Reitoria de Extensão, ela está numa frente de trabalho também de potencializar os outros observatórios que tem dentro da Unifesp. Na verdade, a Federal de São Paulo tem campus em São Paulo, que predomina a medicina e enfermagem, a Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem, tem campus em Osasco, tem campus em Diadema, São José dos Campos, Guarulhos, Zona Leste, acho que eu falei todo mundo, não sei se eu estou faltando algum. Então, essas unidades da universidade no interior, tem observatórios atuando, como, por exemplo, Diadema, tem observatório com outros assuntos, com outros temas, e a ideia é a gente potencializar o grupo que trabalha nesses observatórios, dando uma noção rápida sobre o uso do QGIS para o tal do georreferenciamento, né? Existe uma demanda forte dentro da Universidade Federal de São Paulo, que é de trabalhar com transparência, trabalhar com
com a sociedade sendo referenciada dentro da universidade e com trabalhar com política de extensão com marca forte na questão de garantia de direitos humanos e outros itens que são importantes para nós aqui na universidade, justamente para trazer transparência, visibilidade ao que a gente faz, e uma das formas de tornar visível é a produção de documentos que permitam visualizar 3 elementos importantes, que eu acabei não falando lá das categorias geográficas, né? Que são as categorias lógicas do espaço geográfico. Quais são as categorias lógicas do espaço geográfico? São a localização dos eventos, ou do que você está trabalhando, a extensão daquele evento e a distribuição. Então, por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, com essas frentes, junto aos observatórios que existem na universidade, com um sistema na internet que possa exibir para o público em geral onde que a universidade atua, quais são as localizações exatas, que pessoas estão trabalhando, quais são os temas que estão sendo trabalhados pela universidade junto às comunidades locais, as instituições como prefeituras, existe um elenco imenso, e na Baixada Santista, essa área de extensão da universidade, ela é gigantesca, não é só o Instituto do Mar, onde eu trabalho, tem o Instituto Saúde e Sociedade, né, onde tem aqueles cursos que eu comentei, de terapia ocupacional, serviço social, e existe um elenco extraordinário de atividade de extensão em projetos e programas, né, e uma das coisas que a universidade tem, justamente, é investido nessa possibilidade da gente produzir esses documentos e coletivamente construir essa estratégia baseada na política de extensão de transparência, de tornar visível o que a gente faz, e isso garante a própria Universidade Federal de São Paulo, ela crescer do ponto de vista de ser conhecida. Então, a Universidade Federal de São Paulo tem essas frentes nessas cidades em São Paulo, que eu citei, e existe um conjunto, assim, de professores muito empenhados, alunos técnicos, administrativos, educacionais, que têm tido essas frentes de trabalho. Então, eu falei grande, né? Isabela Martins perguntou uma coisa menor, mas eu respondi grande. A gente tem, na verdade, um empenho forte nessa questão do uso das tecnologias, das geotecnologias, e da cartografia no suporte aos colegas de outras áreas. Então, na área de medicina, na área de serviço social, na área de enfermagem, na área de economia, na área de ciências humanas, na área de antropologia social, na área de arqueologia. Eu estou só citando o que está me vindo na cabeça, mas dentro da Universidade Federal de São Paulo, no interior, existem frentes de trabalho assim, muito fortes e com muita gente empenhada, junto com os alunos, e com avanços assim, expressivos nessa área de trabalhar junto à sociedade. Um exemplo que eu vou trazer aqui, que não é um dos exemplos, que é um dos exemplos assim, destacados, é a arqueologia e antropologia forense, né? Que a Universidade de Guarulhos tem em parceria com os médicos, com o Campus São Paulo, né? E que tem tido trabalhos interessantíssimos na área de investigação. A professora Cláudia Regina Plens, uma arqueóloga carioca que trabalha aqui há mais tempo do que eu como professora na Universidade de Guarulhos, ela tem um laboratório de arqueologia lá em Guarulhos. Então, a gente tem, na verdade, frentes de trabalho assim, que dão chance da gente ter possibilidade de cartografia e geotecnologias, de fato, junto com a comunidade, a gente ter produção desses documentos. Como eu falei agora há pouco, no início, a cartografia ela não é única hoje, você não vê a cartografia como uma única verdade. O que a gente tem hoje, ampliado já há alguns anos, não é só de agora, é uma cartografia produzida pelas comunidades locais, é a visão e as verdades devem ser respeitadas a respeito do que as comunidades locais produzem e entendem o mundo, né? E entendem o espaço onde ela vive. Grande parte disso eu consegui, grande parte do que eu estou trazendo aqui nesse aspecto é o que eu percebi lá em 2003, quando eu trabalhei com colônia de pescadores na foz do Rio Paraíba do Sul, em São João da Barra, na praia de Atafona. Ou seja, aquilo lá foi um cenário, um grande laboratório para a minha vida profissional, como professor, como engenheiro, como um profissional também que trabalha no campo da geografia, e do ponto de vista de ampliação da visão de mundo e ampliação das possibilidades que a cartografia e as geotecnologias têm no campo de atender demandas da sociedade que eu digo, das comunidades locais, dos excluídos, daquele que é discriminado. Ou seja, é possível a gente ter uma potencialização do que a gente faz
e focar o que a gente faz em função das demandas da comunidade local, que é uma forma social, vamos dizer assim, de trazer a cartografia como uma ferramenta aliada às questões locais. Já tive uma experiência em Caparaó, Alto Caparaó, no Pico da Bandeira, em Carangola, Minas Gerais, isso tudo é Minas Gerais, perto do estado do Rio e também do Espírito Santo, e tem na Serra do Brigadeiro, em Minas, eu tive uma experiência incrível, lá em 2002, por aí, 2001, onde houve um trabalho interessantíssimo de cartografia social, onde a comunidade local dessa Serra do Brigadeiro, que habitava essa Serra do Brigadeiro, produzia documentos de formas diferentes da visão do espaço onde eles vivem. Então, é uma lógica diferente do que é comum a gente ver na área de cartografia, enquanto os mapas que são produzidos pelas instituições, aquela cartografia institucional, ela vem como uma imposição do que você tem de representação do espaço. Então, por isso que hoje os movimentos sociais que há nas cidades, grande parte de São Paulo eu conheço pouco, mas tem alguns que a gente toma conhecimento, eles crescem de forma absurda do ponto de vista de potencializar a voz da favela, a voz das comunidades, no sentido de trazer junto as verdades, respeitando a cultura, respeitando a história de cada um, na representação também nos mapas. Então, é uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente fora do padrão, que a gente fala padrão, mas vamos pensar aí, uma forma diferente de coexistir. Na verdade, é uma coexistência, é um fortalecimento das comunidades locais, de produção de documentos e de valoração do que eles tenham nesses documentos. Então, quando uma mulher de pescadores, ela faz no papel um desenho do que ela vive lá na comunidade, trazendo os atores com quem ela vive, os atores sociais, aquele documento tem um valor incrível, é um valor assim inestimável do ponto de vista do que ela representou em documentos a respeito do que ela pensa, do que ela vive, da rotina delas. Então, eu tive a oportunidade lá na Foz do Paraíba do Sul de conhecer a dona Nelite. A gente produziu até um vídeo pela Universidade Federal Fluminense, dirigido pelo Miguel Furtado Freire, um cineasta, onde a gente trouxe uma discussão com a comunidade local de mulheres de pescadores, que elas nem gostam de ser chamadas de mulheres de pescadores, elas se intitulam pescadoras também, no sentido de trazer o que essas pessoas da comunidade local, em relação à pesca, pensam a respeito da erosão costeira, a respeito da poluição da água, a respeito da intervenção do IBAMA na pesca, a respeito da prefeitura. Então, é um laboratório incrível, né? Eu tive um aluno, né, na geografia da UF, que é Renan Gomes, ele fez mestrado sobre a tafona na UFRJ, fez um doutorado também sobre a tafona, discutindo aspectos geográficos no campo de geografia humana. Esse aluno, ele entrou na Universidade Federal Fluminense para geografia, eu me lembro, com 16 anos, é um aluno extraordinário do ponto de vista de ter a geografia no sangue do rapaz. Então, esse cara é uma das referências que a gente tem de pessoas que, no caso, fizeram opção pela área acadêmica e que se dedicou bastante nessa questão aí do ouvir o outro e entender também o que se pode pesquisar a respeito do que nem é visto, mas é através das narrativas, né? Eu estou falando demais, né, pessoal? Já são 7h15, 5h15, né? E aí eu vou ver se no chat tem mais alguma coisa. Se vocês não cutucarem no chat perguntar, tem mais alguma coisa aí. Ó, tem um rapaz de Goiás, pesquisa economia informal e Porangatu. Variáveis mais adequadas à pesquisa, né? Você trabalha com economia informal. Eu não sei se é economia solidária, né? Aqui eu já tive uma aproximação de economia solidária, né? E com relação às variáveis, né? Nossa, essa pergunta é meio complicada, mas, na verdade, economia informal é você ter, na verdade, possibilidade de entender como que a economia informal ela se desenvolve, né? Que pode ser no campo, vários campos aí da economia informal. Eu não tenho muita experiência em economia informal, não. Mas economia solidária, aqui em Santos existe um fórum social, né? Que todo ano tem uns encontros, onde você tem aí a economia solidária como um dos assuntos importantes aí, e que tem crescido junto aos grupos sociais, né? Você tem grupos e coletivos sociais que se
se organizam, que de alguma forma trazem aí contribuições no campo aí da geração de renda vinculada aos grupos que se sustentam do ponto de vista de não entrar nessa lógica do capital aí que a gente vive hoje. Sim, tem uma moça aqui, Gabriela Costa, que vai anotar, que pede para na nota os links dos sites. Eu falei agora há pouco que eu vou pegar esses slides e vou colocar no site, que é o site do Observatório da Dinâmica Costeira. No site do Observatório, vocês vão ver que vai ter um destaque, assim que eu acabar esse momento com vocês, nesse site aqui eu vou colocar os slides disponíveis, com certo destaque. Então, é esse aqui o site que eu vou colocar daqui a pouco os slides disponíveis, né? O Luiz Eduardo, esse próximo curso de 24 terá inscrições abertas? Sim, esse já deve estar com as inscrições abertas. Eu autorizei hoje lá para a reitoria abrir as inscrições. O curso do 24/7 vai ser um curso de 16 a 18, é uma sexta-feira. O título ele é meio pretensioso, deixa eu exibir para vocês aqui, é um título... deixa eu ver se eu vou exibir para vocês aqui, um momentinho. Acho que vocês vão perceber. Está chegando aí para vocês um pôster. Eu fiz uma primeira versão do pôster, espero que vocês estejam olhando aí. Percebendo, né? Está todo mundo percebendo que tem aí uma imagem com fundo meio amarelo, né? Alguém no chat pode dizer que sim, que está recebendo? Então, esse curso do 24 é o seguinte, aqui na Universidade Federal de São Paulo, esse curso inicialmente seria no dia 3 de julho, 3/7. Só que houve uma demanda incrível dentro da Universidade Federal de São Paulo de oferecer essa discussão aí do QGIS dentro da Unifesp primeiro, para depois ter um curso com o mesmo formato aberto ao público em geral. Então, hoje de manhã, essa questão da pandemia, pessoal, a gente trabalha demais aqui em casa, tem vezes que eu acabo meia-noite aí com tanta coisa para fazer, mas a gente tem a agenda da gente, a gente organiza e tudo, mas no dia 3 vai ter um curso dessa natureza, mas vai ser para o grupo dos observatórios da Unifesp. Tem os observatórios aqui de outras unidades que a gente vai ter uma discussão sobre o QGIS. E no dia 24 é aberto ao público, já tem até uma sala no Google, reservada, e esse curso vai ser divulgado nas redes sociais hoje ainda. Eu não divulguei no LinkedIn, nem no Instagram e nem no Facebook ainda. Esse cartaz eu fiz aqui, uma versão rápida, né, para a gente ter alguma coisa de apoio para esse momento agora. Mas ele vai trazer o seguinte, veja só, a ideia, não sei se é porque a maioria não me conhece aqui, né, eu sou meio mutante, né. Essa ideia desse curso é o seguinte, a gente tem experiência no QGIS, do ponto de vista técnico, no laboratório, trabalhando com os alunos, essa galera toda do observatório aí tem trabalhado também no QGIS, produção de documentos, cartas imagem, fotografia aérea como pano de fundo, alguma edição vetorial e tudo. E a ideia com essa abordagem que eu vou trazer é justamente encorajar o uso do QGIS em época de crise, né, dessa crise planetária, que a gente está vivendo, que a gente não tem a previsão de quando essa pandemia vai, de fato, largar a gente, mas a situação é bem complicada, né, de fazer uma previsão sobre isso. E o QGIS é um software livre, né, de código aberto, inclusive, e existem dados gratuitos sendo disponíveis na rede. Eu vou pegar o do GeoSampa, né, lá da Zona Leste de São Paulo, o recorte da Zona Leste, e trazer a experiência do QGIS nesse recorte, né? Mas, na verdade, é uma demanda que existe de toda a Universidade Federal de São Paulo, da gente ter o que eu havia dito no QGIS, trazer a visualização do que a gente tem feito de extensão, é chamado de georreferenciamento, né? Mas, na verdade, é uma apresentação geográfica em termos de como que está a distribuição, a extensão e a localização do que a gente tem feito. Claro que é um projeto grande, ele não é de imediato, a gente não vai ter como alimentar ou dar carga no banco de dados de imediato, mas a gente vai começar com a Baixada Santista e, na sequência, vai ser a Zona Leste de São Paulo, que tem lá um
um elenco extraordinário de professores da área de Direito, da área de Geografia, da área de Arquitetura, que tem se dedicado de forma muito intensa em atividades e projetos. Os alunos de Geografia já estão engajados também com projetos desses colegas lá, e dando conta do que é possível a gente fazer em tempo de pandemia. O curso de Geografia aqui da Universidade Federal de São Paulo, que começou esse ano na Zona Leste, é um curso muito planejado, não é só esse o curso, tem outros desenhados para lá, mas é um curso muito planejado e é um curso, assim, muito esperado pela comunidade local também. Houve atividade de extensão previamente, né, com professores que foram concursados para lá, e já existem umas relações interessantes com a comunidade local a respeito da Universidade Federal de São Paulo instalada na Zona Leste. É um grande desafio que a gente tem, é apoiar o grupo da Zona Leste em função do que é possível fazer de trabalhos na área de cada um. Inclusive, eu já identifiquei, eu já mapeei que lá existe um observatório astronômico. Eu acho que é Parque do Carmo, não conheço pessoalmente, mas eu estou vendo que lá na Zona Leste dá para fazer muita coisa do ponto de vista de trazer produzir alguma coisa de trabalhos de extensão e de ampliar as possibilidades lá de atividades com os alunos de Geografia, né? E os alunos de Geografia são realmente muito queridos naquela região, essa primeira turma que veio para cá. Tá bom? Então, em 2024, a gente tem esse evento, eu chamo de evento, porque é um encontro de 2 horas, ele pode ser entendido como minicurso. Também, no dia 24, vão ter certificados para quem participar, e aí sim vai ser uma parte mais operacional, trazendo estudo de caso, operando com QGIS, de forma assim, explorando o QGIS, mas trazendo o potencial que o QGIS pode ter para a gente nessas experiências de mapeamento, de análise espacial. Eu falo crise planetária porque, na verdade, já tem sido, né, usado o QGIS para mostrar alguma coisa de estatística e alguma coisa de ocorrência do Covid-19 aí, ao longo de alguns recortes, né, espaciais, e a ideia desse momento do dia 24 é nesse sentido, a gente ter uma oportunidade também. O Luiz Eduardo também traz aí uma abordagem da cartografia escolar. Na verdade, o que acontece? Na cartografia escolar, de um modo geral, você não vai ter o uso do QGIS na produção do mapa com as crianças, mas você pode fazer o uso do QGIS na apresentação dos resultados. Então, é uma alternativa, né? A gente ter aí ele pergunta alguma coisa de software semelhante ao QGIS para trabalhar com alunos no ensino fundamental. Olha só, eu não indicaria um software semelhante, não, eu indicaria o QGIS mesmo. O que a gente faz no QGIS de importar uma imagem, é só você preparar os dados antes, né, com as crianças, né? Porque, veja só, o grande gargalo do QGIS é resolver sistema de coordenadas, sistema geodésico, sistema de projeção, escala. Eu nem entrei nesse mérito ainda de falar sobre isso, que eu tinha reservado para falar daqui a pouco, mas eu vou adiantando que, na cartografia, o grande gargalo do uso do QGIS é você entender escala, né? Os dados que você tem, em que medida é possível você trabalhar com aqueles dados na expectativa da escala de análise que você vai fazer. Então, se você vai trabalhar um município, o estado de São Paulo, ou o Brasil inteiro, isso é determinante para você fazer uma seleção prévia dos dados consistentes, né, que você pode fazer uso no QGIS com os alunos na sala de aula. A garotada com QGIS, ela vai se dar bem. Não há nenhum impedimento disso. O negócio é você preparar os dados previamente, tudo já referenciado, para não dar conflito lá de sistema de coordenadas, sistema geodésico, nada disso, e você trazer na tela do computador com os alunos possibilidade de visualização, por exemplo, de imagens de satélite, com composições coloridas, né? Eu não sei qual é o projeto pedagógico que você trabalha com cartografia escolar, mas na Federal Fluminense eu trabalhei com a professora Marli Cigana e professora Marta Ramshed Figueiredo, já faz um tempo, né? A professora Marta, ela nem está mais conosco aqui, mas foram experiências assim, espetaculares que eu tive com cartografia escolar. E lá na Federal Fluminense, eu trabalhei com a professora Marli Cigana, e ela é, assim, uma referência na minha vida nessa questão de cartografia escolar. E a gente, no caso do QGIS, voltando ao que você trouxe aqui, há a possibilidade, sim, de trabalhar com QGIS, você instala no computador, é um software gratuito, o negócio é você fazer um projeto daquela aula, ou de várias aulas, que
que tenha lá nos seus arquivos informações e dados, arquivos em SHP ou em TIFF, que o aluno possa importar e ele começa a construir, na verdade, alguma coisa de mapas a respeito de um assunto. Então, eu recomendaria o QGIS mesmo, como sendo um software aí para trabalhar a cartografia escolar. O André Fix Dias de Toledo, eu mencionei sobre um posto com oportunidade de trabalho, de geoprocessamento em alguns municípios. Ah, uma postagem, né? Bom, eu não estou lembrado do que eu falei sobre isso, né? Mas eu vou tentar avançar. Você quer explicar melhor aí, André? Você está presente ainda aí conosco? Pode falar aí conosco. Eu não estou lembrado. Você falou um post, né? Acho que é uma postagem de oportunidade de trabalho em alguns municípios da Baixada. Eu não lembro de ter falado isso aqui, não. Poderia mostrar, por gentileza, onde conta essa postagem? O André está por aí ainda? Fala aí, André. Está me ouvindo, professor? Pode falar. É André Fix? Isso. André, Diga. Tudo bom? Tudo bem. Não, eu acho que em algum momento, quando o senhor estava passando, apresentando os projetos naquele site, não do observatório, no outro, eu havia entendido, pelo menos, que o senhor citou algumas oportunidades, assim, da demanda, enfim, por esses estudos. Agora eu sei o que você está falando, é porque eu fiquei na dúvida mesmo. Acho que é esse site aqui que eu estou exibindo na tela agora. Parece ser esse aqui, não sei se era isso. Acho que era esse mesmo. Então, aqui tem um monte de oportunidade, de fato, mas, na verdade, eu não estou nem eu não me referi a oportunidade de frente de trabalho, não é exatamente sim. Né? Mas olha só, aqui na Baixada Santista o potencial é assustador do ponto de vista de frente de trabalho, né? Então, por exemplo, Bertioga é uma frente de trabalho extraordinária. Dentro do Parque Estadual da Restinga Bertioga tem a parte tem contato com o mar, e ali onde tem a foz do Rio Itaguaré, e ali você tem o uso da terra, tem um recorte do Parque Estadual nessa parte da Restinga, e que tem encrencas demais ali para se resolver do uso da terra, né? Quando o parque foi instituído em 2010, ninguém ali foi consultado se queria ficar fazendo parte do parque ou não. Semelhante a isso, eu trabalhei lá na Parque da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Existem frentes de trabalho aí muito produtivas, né, aqui no litoral nosso da Baixada Santista. Eu, desde 2013, quando vim para cá, inquieto como eu sou, eu saí mapeando o que pode ter de frentes produtivas aqui no litoral. Então, Ponta da Praia, parte insular da própria município de Santos. Eu estou passando aqui rapidinho para ver se eu cito mais alguma coisa, né? Tem um monte de curso de extensão que eu já ofereci, se houver demanda de novo eu posso oferecer remotamente, até coisa de astronomia, de posição. O José Matheus, que está aí ouvindo a gente, já até botou um texto aí, ele está trabalhando aqui na região de Guarujá, um recorte interessante, discutindo a possibilidade, né, o conceito de trilha interpretativa e carga turística numa zona do município de Guarujá, que é a Cabeça do Dragão, né? Aqui dá até para ver um pouco nesse recorte das imagens, né? Aqui no litoral de São Paulo tem muita coisa, tem até o Instituto Polis, que já andou produzindo coisas aqui, envolvendo os grandes empreendimentos na Baixada Santista, o impacto sobre as comunidades. Você tem o grande empreendimento do Porto de Santos, aqui, que é historicamente impactador, né, da rotina da população. Não é só a questão ambiental excluindo o homem, né, incluindo o homem. O próprio Porto de Santos, numa visão crítica, ele produz termos de ajuste de conduta. A própria Universidade Federal de São Paulo tem possibilidade e está começando a produzir projetos acadêmicos com participação de aluno pela nossa fundação da Unifesp, com problemas que ocorrem no ambiente da água doce, no ambiente da água marinha, e aí a gente também tem um grupo de professores trabalhando nessas frentes de trabalho. Do ponto de vista de pesquisa, de universidade, isso aqui gera esse recorte aqui da Baixada. Eu estou falando mais o litoral centro, né? Aqui da Baixada, ele dá assunto para uma vida inteira, né? Eu me aposento ano que vem, mas eu não consigo me imaginar não trabalhando por mais alguns anos aí, em função da quantidade de assuntos que a gente tem aqui para pesquisar.
E tem uma coisa curiosa, eu falo demais, pessoal, mas eu vou comentar uma coisa. O aluno que a gente tem aqui da Universidade Federal de São Paulo, no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar, normalmente, a grande maioria é aluno externo, não é de Santos, é aluno do interior de São Paulo, de Minas, Mato Grosso, alguns vêm de outros estados. Ou seja, grande parte do interior de São Paulo ou da capital, né, em São Paulo. Então, esses alunos, eles têm a experiência com a gente, nós professores, de vivência de campo, que gera uma marca importante na formação dos alunos, essa questão da vivência. Então, é importante a gente ter aqui essas investidas de trabalho de campo com os alunos, que dão aí condições de abrir novas frentes de trabalho, né? Esse site meu aqui, pessoal, esse site é meio misturado, né? Tem cinema, tem poesia, tem um monte de coisa misturada com coisa de universidade. É meio assim, eu não sou blogueiro nem nada, nem quero saber disso, já me falaram que isso aí podia virar um blog, mas eu não tenho tempo para isso não, eu coloco só as postagens aí nesse site, com coisas que aparecem aqui do ponto de vista do que a gente tem produzido aqui no litoral de São Paulo mesmo. Na verdade, é muita coisa. E as parcerias que a gente tem feito aqui com a Prefeitura de Guarujá, a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio secretário de Meio Ambiente, que é o Sidney Aranha, é o nosso referência na Prefeitura de Guarujá, em frente de trabalho, de projeto financiado, com dinheiro do Ministério Público, na verdade, de multas compensatórias através do Ministério Público, o que a gente tem de frente de trabalho que é conversada já há alguns anos e que estão sendo consolidadas agora. Então, a gente tem frente de trabalho para trabalhar qualidade da água, com outros colegas também, lá do Instituto do Mar, num rio chamado Rio do Peixe, lá num bairro de Perequê, em Guarujá. Guarujá é uma ilha também, é a ilha de Santo Amaro, ela se situa numa ilha. Santos tem a sua parte da ilha, que é insular, né, que é onde eu moro, e tem a parte continental. E Guarujá ela se configura numa ilha, que é a ilha de Santo Amaro. Em fevereiro desse ano, com as chuvas intensas e com aquela tragédia que Guarujá viveu, e que vive até hoje, né, em relação às mortes, aos deslizamentos, aqueles fenômenos horrorosos que houve lá, gerando muitas mortes, né, inclusive os parceiros nossos, né, indiretos de projetos também faleceram lá naquele episódio de fevereiro. A gente teve que dar uma parada boa em relação ao trabalho de campo e logo depois veio a pandemia. Então, a gente está nesse ato grande em relação às frentes de trabalho de Guarujá, mas Guarujá, para nós, é um município com visão em relação ao que a gente pode fazer em parceria com, o que eles podem fazer com a parceria com a Universidade Federal de São Paulo. E é uma parceria de mão dupla, né? A gente coopera e eles cooperam conosco e a gente vai avançando em pesquisas aqui no litoral. Então, é um formato interessante, a gente instrumentaliza o que a gente potencializa o que a gente tem, aproxima aluno, o professor é bolsista também, tem bolsa da fundação, o aluno também é bolsista, e a gente pode produzir coisas interessantes. Mas esse site aí, rapaz, o seu nome eu não lembro, André, né? Não sei se foi o André, mas de qualquer forma, ele sinaliza coisas que podem ser executadas e que são executadas aqui nesse litoral de São Paulo. Tá bom? Eu estava falando, acho que era... Tá ótimo, professor. Legal, tá legal saber que essas iniciativas acontecem. Muita coisa. E é muita coisa, você não tem noção, é muita coisa mesmo. Não sou só eu que lidero o projeto, não. Existem colegas outros que lideram também. Mas a gente tem aqui um papel... Na verdade, a Universidade Federal de São Paulo, em Santos, já está há 12 anos aqui. E o curso de Ciências do Mar começou em 2012. Nós somos jovens aqui. Mas, quando eu entrei em 2013 aqui, eram 15 professores. Hoje são 74, parece, 73. Então, houve um crescimento exponencial de quantidade de docentes. Então, essas frentes de trabalho, elas estão sendo mineradas por nós para a gente ter, de fato, resultados em relação a isso. E incrementar os cursos que a gente dá aula, porque a gente faz concurso para a universidade pública, a gente faz doutorado para dar aula na graduação, né? Professor, fala. Eu tive aí na Baixada semana passada e vi uma movimentação de terra gigantesca ali no limite entre Guarujá e Santos, eu imagino. Não sei se é Cubatão, mas é a expansão do porto, aquilo? Eu acho que é Cubatão, é por ali mesmo. Ali não é bem Guarujá, não, é Cubatão e Santos, nessa região entre Cubatão, Santos e Guarujá. Na verdade, você tem um canal ali, é um grande estuário, né, que é desembocador, e tem umas movimentações ali, sim. Ali tem questões complicadas ali. Existe até aqui em Santos, olha só, o laboratório que a gente tem de tanto problema aqui nessa região não é só Porto de Santos, essa questão do impacto sobre os ambientes urbanos, sobre as comunidades, a questão da geração de renda.
Na verdade, tem, às vezes, aqui eventos no Porto de Santos que tem um slogan assim, o progresso passa por Santos, coisas desse tipo. A gente fica só olhando aquilo e imaginando. A riqueza não vem para cá, né? Porque o Porto de Santos é mercadoria que vai e volta, mas aqui as comunidades locais aqui ficam à míngua, né? Então, na verdade, você tem aqui um evento que foi promovido, na verdade, é uma cava subaquática, né? Na verdade, é descarte de material tóxico numa parte do estuário de Santos, próximo a Santos e próximo a Guarujá, onde você tem ali descarte de material. Ou seja, eles deram o nome de cava subaquática, ou seja, é um lixão, só que no fundo do mar, no estuário. Então, você imagina o impacto disso na pesca artesanal, o impacto disso nas comunidades locais. Tem lideranças aqui locais que são assim, extraordinariamente lutadoras em relação a pleitos dessas comunidades, não é só a população caiçara, a população pescadora, a população que veio de outros lugares para vir para cá, porque essa região da Baixada aqui, ela foi povoada muito por conta da antiga Anchieta, né, via Anchieta, que foi construída aqui. Tem região em Cubatão ali, que é a Cota 200, que é uma comunidade que se instalou ali já faz um tempo atrás, quando construiu lá, era uma vila operária, né, para a construção da Anchieta, e que hoje é um bairro de peso, né, ali na Floresta Atlântica, bem destacado na paisagem, né. Mas vamos lá, mais alguém aqui? Tá. A moça aqui, Gabriela, disse que é Parque do Carmo, deve ser aluna lá da Geografia, eu acho que sim, esse nome parece que é de lá. Então, lá na Zona Leste tem um observatório astronômico e dá para fazer uma festa lá. Porque a astronomia de posição, na UF de Niterói Geografia, junto com a professora Marli e a Marta, nossa, a gente fazia muita coisa, levava os alunos para o Planetário da Gávea, levava os alunos para o Museu de Astronomia e Ciências Afins, e no Rio eu tinha um telescópio newtoniano que a gente ia lá para o campus da universidade olhar, programando lá pela posição das estrelas e dos planetas, os satélites de Júpiter, né? A gente fazia umas investidas fantásticas por lá. Hospital de campanha, infectados de Covid, a Mariel, né, está falando aí, cruzando informações. Olha, eu não tive chance, eu estive até com Covid-19, né? Fiquei 10 dias internado. Quando o negócio estava bom para eu começar a pensar em fazer mapas, mostrando essa questão aí, eu fiquei doente, né? Ainda bem que o meu caso foi pouco, o vírus me atacou pouco nos pulmões, coisa de 15 a 20, de 10 a 15%. Então, eu não fui para UTI, nada disso, eu consegui me recuperar em 10 dias. Haja antibiótico, né? E hidrocloroquina que aplicaram em mim, deu certo o troço. Mas o lance é o seguinte, esse mapeamento de Covid, o Campus São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, ele já tem uma iniciativa lá de tentar fazer essa apresentação do mapeamento. Só que os dados que são públicos da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo, eles se sobrepõem sobre qualquer dado que a gente possa produzir. Então, a gente está ainda vendo qual é a forma que a gente pode ter da gente se apoiar em dados seguros, essa é a grande questão, né? Dados seguros e reais, para que a gente possa fazer justamente o que a geografia nos oferece, que é extensão, localização e distribuição disso, em que medida isso pode ser visualizado em mapas, né? O fundo do mapa ou da carta-imagem a gente produz fácil. Existem ortofotos aqui na região de Santos, Guarujá e outros municípios ainda não, mas dá para produzir numa escala local e regional bastante coisa sobre isso, mas não tem um projeto que vá ainda dar conta disso, porque, como eu falei, né, os dados que são oficiais do Governo do Estado de São Paulo e do município de Santos e do próprio município de São Paulo são dados que todos se apoiam, né, para a gente ter aí alguma coisa de informação segura a respeito do como está a doença em termos de números, não em termos de localização geográfica. É essa questão aí que poderia ser ampliada, né? A Prefeitura de São Paulo teve um período que estava divulgando alguns mapas nos bairros de São Paulo em relação às ocorrências do Covid-19, independente se era ocorrência ou mortes, óbitos, né? Mas eu não sei por que razão esses mapas eu não consigo mais consultar. Ou seja, é possível que tenha alguma estratégia aí de não criar alarde à população a respeito da visualização sobre os resultados que se tem oficiais a respeito disso. Então, é um assunto um pouco delicado do ponto de vista da fonte segura dos dados, para a gente ter apoio, né, as tabelas que a gente pode, numéricas que a gente pode se apoiar para produzir os mapas
mostrando esses 3 aspectos, que é a distribuição, extensão e a localização desses eventos, né? Entendi. Alô. Tá bom? Eu acho que foi nesse tempo que o Mariel estava falando, né? Pessoas, locomoção. Tem uma coisa legal, assim, que é justamente a mudança que houve. Opa, tem alguém falando? O Mariel, tudo bom? Tá. Fala aí, Mariel. Eu pensei, tem 3 variáveis que dá para casar com a informação da geolocalização. E eu me recordei, eu tive uma experiência prévia de trabalho com geolocalização no instalação de painel solar. E nós utilizávamos o QGIS e os desenvolvedores usavam o QGIS e colocavam na aplicação deles Android. Sim. Então eu pensei, se o infectado dá uma entrada em algum hospital de campanha, ele tem o CEP dele, e dá para saber a locomoção dele, pendular, de qual região ele veio e para onde ele foi internado, e casar os dados de uma região ali com os dados de geolocalização que a gente tiver à disposição. Entendi. Na verdade, eu suponho, eu não estou olhando muito a produção desses aplicativos de celular que podem alimentar alguma coisa de um banco de dados a respeito de depoimentos espontâneos do infectado, da população. Eu não estou com aproximação próxima disso do que tem se produzido. Mas esse assunto que você está trazendo, isso já é meio que falado também, em relação ao cidadão, ele produzir, isso não é novidade, isso já em outras ocasiões de crise já se tinha isso desenhado. Agora a crise é a saúde do mundo, né? A saúde do sujeito, onde ele alimenta, dá informações ali, e você depois tem no site lá uma exposição desses resultados, né? E contando muito com a autodeclaração do sujeito, da localização e dos dados que ele alimenta isso. Isso já tem no mundo feito, eu só não estou acompanhando muito bem como que, no caso do Covid, aqui no Brasil, existem iniciativas dessa natureza, né? Eu tenho uma dúvida, professor. Fala. Se o hospital que tenha o endereço do paciente, qual o que significa para nós a questão ética, como que é negociado isso para saber Olha só, eu estou te ouvindo com um eco aí, vamos ver se eu consegui entender. O endereço do paciente é o CEP do sujeito, né? Agora tem uma coisa importante, né? Como acontece com a Fiocruz no Rio, lá que eu trabalhei pouco tempo eu trabalhei com o pessoal da Fiocruz. Lá no caso era dengue, malária, outras doenças, mas o que acontece é o seguinte, você tem a identificação do paciente, que ela pode ser pela residência do cara ou onde ele foi internado. Às vezes, a internação do cara não tem nenhum registro direito que ele foi internado. Então, a geolocalização, que é o que você está falando, ela pode ser feita de forma diferente. Pode ter um código associado, onde o cara está morando, onde ele supostamente adquiriu a doença, ou onde ele foi hospitalizado. Aí tem que analisar na lógica, na modelagem dos dados, como que isso pode ser tratado, né? Eu acho que foi mais ou menos esse caminho que você estava falando aí, que no final da sua fala eu não consigo entender tudo, não. A locomoção, sim, perfeito, professor. Essa locomoção de pessoas, sim, é isso que eu ia falar. Tem uma coisa curiosa que veio, que a pesquisa, não estou vendo muita gente falando disso, houve uma redistribuição das pessoas no mundo, né? No mundo, essa redistribuição ocorreu. Só para você ter uma ideia que, de fato, ocorreu, os alunos que eram alunos aqui de Santos, que são do interior de São Paulo, não estão mais em Santos, eles interromperam tudo da vida deles aqui, voltaram para a cidade, dos parentes, do pai, da mãe, do namorado. Ou seja, a gente vive uma migração no mundo em relação ao Covid, que a gente está trabalhando, a gente está vendo que a gente está trabalhando com o medo de morrer. Então, o medo de morrer está generalizado, né? O medo de se contaminar, o medo de ficar doente. E é uma doença cruel porque você não pode ter contato com parente, com ninguém, é só um celular no máximo, né? Então, o que acontece? Essa questão da distribuição, redistribuição da população no mundo, isso é pesquisa, isso dá para fazer pesquisa. Só que tem um detalhe, né? Os efeitos dessa redistribuição você pode tentar detectar através, parte, né? Muito pretensioso, mas você pode detectar isso
por imagens de satélite ou fotografias aéreas, mas é mais imagem de satélite, né, que é mais atualizado, do ponto de vista do uso, ou seja, o uso da terra. Você vê, por exemplo, áreas que eram mais desflorestadas que começaram a ser mais colonizadas pelas espécies vegetais. Ou seja, a influência humana no mundo mudou, a intervenção do homem no mundo mudou, o ar em São Paulo deu uma melhorada, né? Ou seja, você teve muita coisa que aconteceu no mundo que pode ser trabalhado no campo de vista de tentar exibir isso aí. Claro que eu estou falando uma coisa geral, tem que ter projeto atrás, tem que ter dinheiro, tem que ter financiamento, mas a gente sabe que o mundo mudou. E o mundo mudou e vai mudar muito ainda lá para frente em relação à distribuição das pessoas no planeta, né? Mas é nesse campo que eu também estou alertando um pouquinho aí. O Luiz Eduardo falou que vai experimentar o QGIS. Mariel está falando melhores, professor, mas eu já estou quase 100% pronto, né, para o mundo real. Eu tive comprometimento, o médico falou que mês passado eu fiquei internado, que em 3 meses meus pulmões voltam ao normal, né, espero, né, porque o vírus faz necrose no pulmão, é fibrose, ele destrói uma parte do pulmão, o troço é feio mesmo, né. Professor, o mercado de trabalho tem foco só para os bacharéis ou licenciados também podem tentar. Na verdade, o mercado de trabalho na área de geoprocessamento, na área de geotecnologias, o que acontece? É competência, né? Independente se é bacharel ou licenciado em geografia ou em qualquer outra área que tem uma afinidade com geoprocessamento, é mais a competência do que... licenciado é aquele que está licenciado para dar aula, né? Para a vida do magistério, né? E o bacharel, às vezes, com geografia tem um aporte maior de assuntos mais técnicos, né? Mas o bacharelado, por exemplo, do curso de Geografia da Federal Fluminense para o curso de bacharel e licenciatura, a diferença é muito pouca. Ou seja, os profissionais de licenciatura, eles têm competência também para trabalhar no mercado de geotecnologias, assim como a gente tem os bacharéis, né? Eu tenho ex-aluno meu da UF de Niterói, Geografia, que são meus colegas de trabalho já há muito tempo e são consultores aí em São Paulo, no Rio, há muita gente que está aí trabalhando no mercado, mas no caso deles, eles fizeram os dois, curso de bacharel e licenciatura. De um modo geral, quando você está no ambiente de universidade, eu recomendo fazer os dois, né? Bacharel e licenciatura para ganhar tempo e ganhar amplitude dentro do que você faz. A Isabela Martins, né, que é minha parceira aí o tempo todo, né, ela é aluna da Unifesp, trouxe um link aí, um site aí, eu vou dar uma olhada nisso em relação ao Covid, né, depois com calma eu vou ver isso aí. Larissa falou que é licenciada em Geografia. Eu vou ver o site depois, tá, Isabela? O Mário agradecendo de novo, eu agradeço a todo mundo aí também que está presente. Isso. Leonardo Salvaterra, esse sobrenome eu conheço, é da Zona Leste, lá tem um aluno lá de Geografia com sobrenome desse, acho que é você. O Lab Cidade da URSS também tem um trabalho de mapeamento dos casos de Covid através do CEP dos pacientes. Então, já existem iniciativas aí no caso da USP que já tem uma produção em relação a isso com o CEP dos pacientes. Tá. Mais alguma questão aí de vocês? São 10 para as 6 da tarde, né? A gente já está indo para os finalmente aqui. Olha só, eu vou então falar um pouquinho mais aqui para eu encerrar de fato a minha fala, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Agora a gente tem 37 pessoas, né? Houve uma inscrição de 90 pessoas, mas uma parte aí não compareceu. A ideia justamente é trazer esses tópicos. Eu tinha mais coisa para mostrar, mas se eu fosse dar aula de cartografia, de sistema de projeção, essas coisas ia ficar monótono demais. Eu trouxe uma coisa mais de ideias, né, para a gente trazer, e eu resumi nessas 2 horas que eu estou falando aqui, muita coisa do acumulado do que eu tenho feito como professor nessas universidades públicas que eu já trabalhei, né. Eu tive 5 anos de experiência no IBGE, no Departamento de Geodésia, logo quando eu acabei o mestrado no Paraná, e aí eu tive logo a oportunidade de virar professor da Federal Fluminense em Niterói, que é uma cidade que eu morei muito tempo, e que eu tenho saudade de Niterói, aquela cidade lá é muito boa para morar.
E aí eu estou trazendo um pouco a percepção do Gilberto sobre a importância desses itens que eu falei, no entendimento e na ampliação. E educação, formação, é um assunto importante nessa área de geotecnologias, porque quando a gente vai conversar com profissionais de outras áreas, a gente tem que dominar um pouco o que as outras áreas também possuem de informações importantes para a gente, dentro desses ambientes de trabalho, de multidisciplinares, interdisciplinares, a gente ter chance de avanços, né, vamos dizer assim, do ponto de vista do que se espera nos projetos que a gente trabalha, né. E, mais uma vez, agradeço a galera, que aqui não são exatamente todos, né, alguns estão me conhecendo agora, mas a galera que torceu muito por mim aí, por conta desse período duro, que eu não vou falar de novo, né, de Covid, e eu nunca imaginei que fisioterapeuta, né, que é um profissional de saúde, fosse, assim, determinante para que a gente tivesse condições de recuperar essa questão da capacidade respiratória. Então, eu agradeci aí a Tainá, Juliana, duas fisioterapeutas, assim, magníficas, jovens profissionais que estiveram comigo lá nesse período duro aí. Todo mundo vai ter certificado, desde que colocou a lista de presença, botou o nome aí no chat, para que esses certificados vão ser emitidos pela internet, vocês vão receber as instruções. Eu tenho correio eletrônico de todo mundo que se inscreveu, então vocês vão ser comunicados por e-mail a respeito desses certificados, quando eles estiverem prontos, e, ao mesmo tempo, claro, eu reforço que parte do que eu trouxe aqui vai estar tudo organizado lá no site do Observatório da Dinâmica Costeira, tá bom? Se tiver algum aluno meu aí presente, quiser falar alguma coisa, olha, eu sei que tem a Isabela, Thomas, mas é falar da experiência de vocês. Eu não sei se vocês querem falar, mas acho que a gente está com o tempo meio esgotado, né? Alguém está perguntando aí qual é o prazo? Prazo de quê? Isso, fisioterapia é tudo de bom. Mas teve uma pessoa aí que é Renan, qual o prazo? O prazo para mandar o certificado? Olha, eu preciso de 3 dias para isso, pelo menos, porque eu estou com um acumulado de um monte de coisa para fazer. Parece que a gente está em casa, não está fazendo nada, né? Mas é um acumulado de muita coisa, tá? E para receber o certificado, vocês vão ter o link lá de onde vai estar disponível. Eu vou liberar a partir do chat. Eu vou pegar o chat amanhã, vou olhar quem está presente, quem se inscreveu, e vai estar liberado lá no site do CIEX, onde vocês se inscreveram, vai estar liberado o certificado para vocês baixarem. Na verdade, vocês não vão receber o certificado por e-mail. Vocês vão baixar em PDF lá daquele site da Universidade Federal de São Paulo, tá bom? Tudo tranquilo? Olha, eu no começo eu deixei aí gravando essa conversa e deixei também lá os meus dados lá em relação a fazer contato comigo, mas não sei se todos viram, e de qualquer forma eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Se quiserem, é só nesse número fazer contato comigo, tá bom? Correio eletrônico, só para finalizar, eu acho que eu divulguei lá tudo lá atrás, mas vamos lá. É gilberto.peçanha@unifesp.br. Se eu escrever certo, está direitinho ali. Gilberto.peçanha, tá bom? E agradeço a todo mundo e fico aqui à disposição. Não sei se alguém quer conversar mais um pouco, mas eu não quero me estender além do horário programado, porque as pessoas têm outras atividades. Mas eu estou à disposição aí mais uns 10 minutos, eu posso ficar aí com vocês. Tranquilo? Beleza? Eu tentei não ser um professor chato, falar muita coisa, mas eu não consigo não falar muito, né? Mas é nesse caminho aí que a gente tem evoluído. E os resultados do que eu andei falando tem tudo nesses endereços aí do site. Eu coloco tudo na internet. Tudo que a gente faz aqui está tudo disponível aí para vocês consultarem. Beleza? Então tá. Agradeço a todo mundo se cuida aí. E se cuidem mesmo, que o negócio está feio mesmo, tá? Aqui no Embaré, no bairro que eu moro em Santos, você vê gente na rua com família inteira sem máscara, andando para lá e para cá. Agora no sol do inverno, né? No outono também estava assim. A situação aí não está muito bacana para muita gente não, tá? A gente pensa que sair de máscara e ir na farmácia, no supermercado aqui perto, foi desse jeito que eu peguei Covid. Pô, com certeza, porque eu estava em casa em quarentena, lá no meio do mês passado, né, no início do mês passado, e o máximo que eu fazia era na farmácia comprar uma coisa de máscara e também no mini mercado que tem aqui perto, 2 quarteirões aqui.
E desse jeito, com máscara também, eu fui atingido, aí fui selecionado para fazer parte da estatística, tá bom? Obrigado a todos aí, a gente está de volta aí, se quiserem, no dia 24 de julho, a gente está de volta aí falando do QGIS, tá bom? Valeu, então.